A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 46, que vai nos dizer assim: Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Houve um processo, né, irmãos, para José chegar até aqui. Houve um processo para José se apresentar diante de Faraó, para que ele estivesse preparado para viver o propósito de Deus. Há processos na nossa vida. Há fases que não podem ser puladas, por mais difíceis que elas sejam. Imagine se José pulasse as fases difíceis na vida dele, como era que ele conseguiria adquirir maturidade, como era que ele iria conseguir, meu irmão e minha irmã, viver o que Deus tinha designado para ele. Tem momentos em que a gente reclama dos processos, das fases difíceis que enfrentamos, mas nós precisamos entender que cada fase é o Espírito Santo nos ensinando, é Deus nos mostrando como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer, a maturidade que nós devemos ter em cada dificuldade, em cada problema. Os problemas da sua vida, meu irmão e minha irmã, eles são a preparação de Deus para que você possa viver o projeto que Ele designou para você. Deus, antes de nos entregar aquilo que Ele nos prometeu, primeiramente Ele vai nos preparar. E tem pessoas aqui que já estão entendendo exatamente o que Deus está falando através dessa palavra, porque você está sendo preparado, você está sendo moldada. É difícil? É doloroso, sim. Quando Deus ele entrega 2 sonhos para José, a Bíblia vai nos deixar claro que José tinha 17 anos de idade. Ou seja, foi quando ele ainda estava na sua juventude. Foi quando ele ainda era um menino. Aí como é que Deus ia entregar um governo para um menino, irmãos? Para alguém que estava despreparado? Deus não faz isso. Primeiro Ele nos entrega os sonhos e os projetos. Depois, irmãos, Ele vem nos preparando durante o processo. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que você está sendo preparada. Você está sendo moldado. Deus sabe que não está fácil e você também sabe que não está. Mas o Senhor está dizendo, mesmo estando difícil, continue, porque o Senhor está no controle de tudo. E da mesma forma que eu cumpri na vida de José, o que eu prometi, eu vou cumprir na sua. Tem pessoas que sabem que esta palavra é a resposta de Deus para o teu coração, porque você se identifica com a história de José. Você sabe que Deus colocou sonhos no seu coração. Você sabe que Deus lhe entregou projetos, mas desde o dia em que Deus lhe colocou diante dos projetos dele, desde o dia em que o Senhor colocou você para ver os sonhos dele, as coisas não foram fáceis. Desde o dia que você soube qual era o projeto de Deus para a sua vida, ao invés das coisas melhorarem, elas acabaram piorando, não é verdade? Isso aconteceu com José. Foram, irmãos, mais ou menos os 13 anos, um período longo de preparação na vida dele. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que sabem o que é uma preparação longa, que sabem o que é uma preparação dolorosa, que se você pudesse, você não estaria vivendo. E Deus está dizendo, agradeça. Agradeça pela preparação. Agradeça porque eu, o Senhor, estou te dando maturidade. Estou te entregando sabedoria. Diz o Senhor dos Exércitos, para você viver os meus propósitos. Declare comigo, o tempo em que eu estou vivendo fases difíceis é uma preparação. O tempo em que eu estou vivendo fases difíceis é uma preparação. Nós sabemos que os escolhidos passam por fases. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Todo escolhido de Deus para um propósito vai passar por fases, vai passar por provas, por desertos, por vales. A porta vai se fechar, tudo vai parecer ser adverso, porque assim, irmãos, quem olhasse para a história de José, humanamente falando, nunca diria que o sonho que Deus havia entregado para ele iria se cumprir. Tem pessoas aqui que estão entendendo que tem sonhos que Deus lhe entregou, tem projetos que Deus lhe deu, que quem olhar para você hoje nunca vai dizer que Deus vai cumprir o que falou. Por quê? Porque tudo é contrário. Irmãos, como é que um escravo ia ser um governador
É só o Senhor que trabalha assim, irmãos. Pegando do monturo e assentando entre os príncipes. O Senhor está dizendo, não olhe para o momento em que você está vivendo, porque o momento é uma preparação. Ah, Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço quando o Senhor me escolheu. Eu acho que essa promessa aí veio com o endereço errado, era para outra pessoa, porque hoje tudo na minha vida é desfavorável. Deus está dizendo, lembra-te do que eu falei para José e como foi o processo dele. Não foi fácil, era dificuldade, foi calúnia, irmãos, foi dores de saudade que José sentiu, foi um processo doloroso, onde com certeza houve muitas lágrimas, mas com as lágrimas José aprendeu, mesmo que esteja difícil, o Senhor está dizendo, eu estou te ensinando, eu estou te ensinando. Deus está ensinando pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. O processo não é para te afastar do propósito. O processo não é para você apostatar sua fé e não suportar o peso dele. Mas o processo é para te dar maturidade. O processo é para te dar resiliência. O processo é para que você tenha testemunho para contar, porque você vai ajudar pessoas que passaram por processos que você hoje está passando. Nós observamos, irmãos, que não estava nada favorável para José, a história dele depois, que Deus entrega 2 sonhos para ele, mas tudo com a permissão de Deus. Deus estava no controle, Deus guardou, Deus poupou, Deus protegeu a vida de José, Deus está guardando sua vida. Aí você não entende, meu Deus, eu não sei como é que eu tô viva, eu não sei como é que eu tô vivo. Foram tantos processos na minha vida, foram tantas dificuldades e Deus está dizendo é porque eu te sustento. Deus está dizendo é porque eu te guardo. Deus está dizendo é porque eu te livro. É porque eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus não estivesse contigo, os teus adversários já teriam, irmãos, te destruído, te engolido vivos. O inimigo das nossas almas já teria paralisado você. Mas é porque Deus te sustenta, é porque é só um processo. Quando a fase estiver difícil, quando você pensar que não vai suportar, talvez está vivendo essa fase, achando que não vai suportar, que não vai conseguir, você vai lembrar disso, é só um processo. O processo vai passar. Declare comigo, eu estou vivendo o processo e ele vai passar. Eu estou vivendo o processo e ele vai passar. Nenhum processo é eterno, irmãos. Nós temos que lembrar sempre disso e nos apegar à palavra, e nos apegar à promessa, e nos apegarmos àquilo que Deus, ele já falou. Deus não já falou para você que ele vai cumprir? Quem entregou sonhos para José, irmão, foi Deus. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que quem falou com você foi Deus. Quem te entregou sonhos foi Deus. Quem te deu projetos foi Deus. Quem falou que vai mudar a sua vida não foi os homens, foi Deus. Então por que se inquietar? Então por que se preocupar? Deus cumpriu na história de José. E ele está dizendo para você, eu não errei o endereço, não vou te deixar morrer, não vou te deixar sucumbir. É uma fase que você precisa passar para adquirir maturidade, conhecimento, para você chegar onde eu designei preparado e preparado. Você acha mesmo que Deus vai te entregar projetos, sonhos, para você chegar no lugar onde ele designou para você despreparado e despreparada? Nunca, irmãos. Deus nos prepara. A preparação de Deus vai ser dolorosa. Muitas vezes vamos ter que sair de lugares. Muitas vezes pessoas vão ter que sair da nossa vida. Mas depois nós vamos contemplar que vale a pena, porque a vontade de Deus, irmãos, para a vida dos escolhidos, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, irmãos, ela sempre prevalece. Ela sempre é a melhor. Declare comigo, meu Deus tem planos melhores do que os meus para a minha vida. O meu Deus tem planos melhores do que os meus para a minha vida. Os planos que Deus designa para você é melhor. Mesmo que você não entenda. É claro que José não entendia as fases que ele passou. É claro que José não entendia os seus irmãos o querendo matar. É claro que José não entendia quando ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. É claro que José não entendia quando ele estava fazendo bem na casa de Potifar, organizando tudo, e a mulher de Potifar se levanta para falar aquilo que não é verdade sobre ele. Ele vai parar numa prisão injustamente. É claro que José também não entendeu quando ele trouxe ali o significado do sonho do copeiro, pediu para o copeiro lembrar dele, o copeiro não lembrou logo. Tem coisas, irmãos, que a gente não vai entender na nossa vida, mas nós precisamos lembrar disso, é uma fase. Todas as pessoas que Deus tem um propósito,
Vai passar por tempos difíceis. Isso é uma resposta. Talvez você está pensando que está sozinho, que está abandonada. Deus falou que ia fazer, mas hoje está tudo oposto. Hoje eu já não consigo mais nem sonhar, eu não consigo mais nem projetar. Tem pessoas que entraram exatamente assim aqui, eu não tenho dúvidas disso. Eu estou tão frustrada com o que está me acontecendo. Eu estou tão frustrado com o que eu estou passando que eu já não consigo mais sonhar. E Deus está dizendo para você, faz parte do processo. Eu estou te moldando. As dificuldades, as calúnias, a escassez, os problemas. É Deus te moldando para que você possa viver os projetos que Ele mesmo determinou para a sua vida. Porque se Deus determinou, irmãos, quem invalidará? Se você é escolha de Deus, quem vai dizer contrário do que Deus falou para você? Na casa de Jacó tinha um escolhido que era José. Entre os seus irmãos, Deus disse que o escolhido era ele. Deus o escolheu. Deus entregou sonhos para José. Você acha que o Deus que entrega sonhos perde tempo no que ele faz? Você acha que o Deus que entrega projetos perde tempo naquilo que ele designa para mim e para sua vida? Não, irmãos, ele não perde tempo. Quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Declare comigo, eu creio que o meu Deus é fiel e ele vai cumprir cada palavra na minha vida. Eu creio que o meu Deus é fiel e ele vai cumprir cada palavra na minha vida. A gente observa, irmãos, de maneira muito clara, que José, ele se apresentou diante do rei do Egito e andou por toda a terra do Egito. Foi levantado como governador. Por quê? Porque Deus havia designado ele para aquilo. Muitas vezes a gente vê o tempo passar, porque, vou te falar uma coisa, viu? Se tem algo que deixa a gente frustrado, cansado, exausto, pensando que nada vai acontecer, é o tempo. Quando o tempo passa e a gente não vê a mudança. Quando o tempo passa e a gente não vê a transformação. Quando o tempo passa e a gente não consegue ver uma saída. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão exatamente dessa forma. Eu não consigo ver saída. Eu só estou me sentindo frustrada e frustrada. Acho que eu estou esperando em vão. E Deus está dizendo, esperar em mim nunca é em vão. Esperar em Deus nunca é perca de tempo, irmãos. A gente não perde tempo quando a gente espera em Deus. Aguarde no Senhor. Hoje a sua alma pode estar abatida, mas o Senhor diz para você através dessa palavra. Pergunte para a tua alma, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Você ainda vai louvar ao Senhor, aguarde em Deus. José não perdeu a fé durante o processo, mesmo estando tão cansado e frustrado. O que Deus me trouxe aqui para lhe dizer foi, eu cumpro o que eu falo. Em meio ao seu cansaço, em meio à sua frustração, eu te encontro. E eu digo para você, vai valer a pena permanecer. Eu digo para você, vai valer a pena não olhar para as circunstâncias, mas fixar os teus olhos na minha palavra. Declare comigo, eu não vou ficar olhando para as circunstâncias. Eu vou fixar os meus olhos na palavra de Deus. Eu não vou ficar olhando para as circunstâncias. Eu vou fixar os meus olhos na palavra de Deus. É a palavra que é viva, que é eficaz. É a palavra que não mente, irmãos. É a palavra que diz que José se tornou governador. É a palavra que diz que o Deus que fala é fiel para cumprir. É a palavra que diz que Ele é todo poderoso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É a palavra que diz que para Deus não tem nada impossível em todas as suas promessas. É nessas palavras que você precisa se apegar e não ao cenário, e não à frustração. Irmã, está dolorido. Eu entrei aqui pensando em parar, eu entrei aqui pensando em desistir de alguns projetos e Deus está dizendo, eu estou te moldando. É por isso que você está sentindo dor. É por isso que você está passando por adversidades que você não está entendendo. Eu costumo dizer, irmãos, que ninguém amadurece sorrindo. Para adquirir maturidade vai ser doloroso. Para adquirir maturidade, muitas vezes não vamos entender muita coisa. Mas precisamos continuar firmes. Porque se eu continuar firme, eu faço como José. Eu vivo os propósitos de Deus para mim. Não pense você que porque você tem uma promessa, propósitos de Deus na sua vida, que Deus tem que cumprir se você estiver fora da posição, porque Ele não vai cumprir. Mas se você escolher permanecer, se você disser, eu não tiro meu pé daqui, eu vou continuar crendo, eu vou continuar na posição.
Você vai ver, meu irmão e minha irmã, Deus transformando a sua história. Porque Deus tem transformação de vida para pessoas aqui, como Ele teve para José. Passaram-se 13 anos, o processo foi longo, foi dolorido. Mas Deus cumpriu a palavra dele. O processo pode estar árduo, o processo pode estar longo, pode estar dolorido. Pode ter adversidades no meio do caminho, problemas, dificuldades. Vontade de parar, de desistir. Chegou uma fase na vida de José que ele não estava entendendo mais nada, irmãos. E é normal a gente chegar nessa fase. Porque são nessas fases em que Deus olha para nós, para a nossa exaustão e nos socorre. Deus tem socorro para você como Ele teve para José. Declare comigo, eu creio que Deus vai me socorrer como Ele socorreu José. Eu creio que Deus vai me socorrer como Ele socorreu José. José não morreu no processo. José não sucumbiu no processo. José não paralisou no processo. E através dessa palavra o Senhor está dizendo, esse processo não é para a tua morte. Esse processo não é para a sua vergonha. Mas esse processo é para que você possa ser aprovado. É para que você possa estar apto, estar apta para viver o propósito que Deus designou para sua vida. Lembre-se sempre, todo escolhido por Deus passa por processos. Todo escolhido por Deus vai ser lapidado, vai ser moldado, vai ser um vaso quebrado na mão do oleiro, ele vai refazer, porque ele pega o barro, irmãos, e ele refaz o vaso. E ele está ali refazendo, e muitas vezes o refazer de Deus é doloroso. Mas eu vou te falar algo, vale a pena. Aqui estava José, governador preparado, apto. Deus está dizendo, assim será contigo. Você viverá o meu propósito, você viverá o meu plano, apta, preparado para viver o meu projeto. Quando Deus ele promete algo, irmãos, para nós, Ele mesmo vela sobre a palavra dele para cumprir, nos prepara. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio. Eu creio, Senhor, que como o Senhor esteve com José, o Senhor está com seus filhos, Pai. Mesmo que haja processos, dificuldades, problemas, meu Pai, que a gente precisa enfrentar no meio da caminhada para adquirirmos maturidade. Nós vamos enfrentar como José enfrentou, Pai, para chegarmos aonde o Senhor designou para a nossa vida preparados. Nós sabemos, Pai, que o Senhor enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. O Senhor faz promessas, Pai, o Senhor não entrega enquanto a gente não estiver preparado. A preparação não é para a morte, meu Pai. A preparação não é, meu Deus amado, para o teu filho, para a tua filha apostatar a fé, não. Mas a preparação, meu Deus, é para que eles possam estar aptos para viver os teus projetos, os teus planos. O Senhor, meu Deus, sustentou José, e eu creio que o Senhor está sustentando os teus filhos. O Senhor está firmando os passos, fortalecendo a eles para que eles possam viver os projetos, porque o Senhor não errou endereço quando o Senhor prometeu. O Senhor vai cumprir a boa palavra, mas será no teu tempo, quando os teus filhos estiverem preparados. Chegou o momento em que findou o tempo de preparação na vida de José e ele passou a governar, e eu creio que esse tempo é chegado, Pai, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que estão passando pelo processo e estão sendo aprovados. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. O Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda e especial, que haja testemunho para os teus filhos contarem. Senhor, eu te peço também que o Senhor tome cada um que está aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor
conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando, Pai, na vida dos teus filhos de maneira especial e que o Senhor continue falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Chegou um momento na história de José em que a palavra de Deus se cumpriu, porque tudo que Deus ele promete, ele cumpre. Tudo que ele designa para nós acontece. Existe um tempo de preparação. E neste tempo de preparação, muitas vezes pensamos que Deus errou o endereço ou que ele não vai cumprir aquilo que ele designou para a nossa vida. Mas aqui nós observamos que depois da preparação, tem um tempo de honra, tem um tempo de cumprimento de palavra que estava José governando. Você vai viver os propósitos que Deus designou para a sua vida. E ele manda eu te dizer que é para você continuar firme, porque ele vai cumprir o que ele te prometeu. Deus não errou o endereço quando ele te escolheu. Ele te escolheu e ele diz para você que ninguém validará a palavra dele sobre a sua vida. Como José governou, você também vai viver os sonhos de Deus para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.